Esse erro faz escritores iniciantes se ferrarem na hora de publicar o livro. Um erro no início do processo que transforma toda a sua ideia de livro em uma bola de neve sem que você perceba. Quando você chega lá na etapa da publicação, você tem um problema enorme e você ainda não consegue enxergar esse problema. Você começa a perceber que algo deu errado quando você investe dinheiro na sua publicação. Às vezes você investe caro, você publica, você não tem leitores, você não tem retorno financeiro, e aí você começa a ligar os pontos e começa a entender os erros que você cometeu. Esse vídeo vai te poupar disso. Se você está começando seu livro agora, você pretende escrever um livro ou você já está escrevendo, preste muita atenção, porque esse vídeo vai acender as suas lâmpadas sobre o processo e você vai conseguir ajustar a sua rota ainda hoje. Vamos lá. O que a maioria faz? Para começo de conversa, a maioria dos escritores iniciantes que querem escrever seu primeiro livro tem uma ideia de história, às vezes lê muito romance, gosta muito de ler e finalmente decide que está na hora de escrever o primeiro livro. O que a maioria faz? Primeiro, cria e escreve sem entender o processo literário. A maioria nem sequer sabe que existe técnica por trás de um romance. Acha que é só criar uma história, pensar no começo, meio e fim, escrever e é isso. Só que não é assim que você escreve um romance. Tem técnica para desenvolver, tem técnica para estruturar, conflito, personagens, capítulos, texto. Tudo precisa ser muito intencional. O escritor iniciante não conhece essas técnicas, não sabe que isso existe, então ele começa a criar e escrever sem entender o processo literário. E muitas vezes, mesmo que ele já tenha ouvido falar das técnicas, ele ignora completamente, ele não tem ideia da dimensão desse processo técnico, então ele acha que é bobagem, é besteira, ele ignora completamente, ele vai lá, cria a história dele, escreve, e aqui ele já começa a cometer inúmeros erros, que são erros estruturais da narrativa, erros de conflito, de desenvolvimento, erros de construção de cenas, de capítulos, de aprofundamento de personagens, de verossimilhança. Milhares de erros são cometidos nesse processo sem que o escritor perceba. Ele acha que ele está arrasando porque ele nunca estudou nada e ele não tem como julgar o próprio trabalho. Se você não tem conhecimento sobre o processo literário, você não tem condições de ler o seu próprio livro, analisar a sua narrativa e julgar se está envolvente ou amador. Você não tem essa capacidade, você não estudou o processo, você desconhece as técnicas, então é impossível para você fazer uma leitura do seu próprio trabalho e entender se está amador ou envolvente. Você simplesmente não consegue. Como você é apegado à sua história, você acha que o livro ficou muito bom, só que você não tem critérios para isso e você sente uma certa insegurança do tipo, eu acho que o meu livro ficou muito bom, porém, entretanto, todavia, será que eu estou certo ou será que eu estou me enganando? Já sei o que a maioria faz aqui. Já sei, vou mandar o livro para os meus amigos e vou confirmar com eles a minha teoria de que o livro ficou muito bom. E aí você manda o seu original que você escreveu lá, suas centenas de páginas produzidas sem entender o processo, você manda para sua mãe, a sua tia, o seu primo, seu irmão, seus melhores amigos, um seleto grupo de pessoas que você sabe que se passar o livro, eles vão querer te ajudar, eles vão ler, eles vão te dar uma opinião. Só que aí, meu escritor, você está cometendo o segundo erro do processo. Depois de você ter criado e escrito sem entender a criação literária, você comete o segundo erro, que é passar a sua obra para as pessoas erradas, aquelas pessoas que te devem favores, que te devem dinheiro, que gostam de você, que não querem te magoar, não querem te decepcionar e muitas vezes sequer são leitores. E se são leitores, talvez nem se interessem pelo tipo de livro que você escreveu, não são seu público. E aí você envia para essas pessoas, pode até dar uma coincidência da sua melhor amiga ler o tipo de romance que você escreveu e de fato ela ser o seu público, mas ela é sua melhor amiga. O que acontece?
você recebe um monte de tapinhas nas costas dessas pessoas. Ah, que legal o seu livro, ficou muito bom, parabéns, adorei. Muitos nem leram, muitos começaram a ler e desistiram. Outros leram, mas penaram muito para ler porque a narrativa estava enrolada, não estava bem construída, não estava interessante. Penaram para ler, mas leram até o fim e terminaram te elogiando. E é aqui que você começa a se ferrar em um nível mais elevado, porque essas pessoas, elas não estão sendo sinceras, elas não estão te ajudando, porque elas jamais vão te dizer que o livro não foi interessante, que o livro não prendeu atenção, não importa a experiência real que elas tiveram. Se o livro não prendeu atenção, não foi interessante para elas, elas jamais vão te dizer, porque isso te magoaria, te desmotivaria, e é a última coisa que essas pessoas querem. Elas não vão te ajudar em nada aqui, elas vão te elogiar, e você vai seguir para a sua próxima etapa achando que o seu livro ficou muito bom. Aí você vai tomar uma decisão ruim para publicar de qualquer jeito aqui, 100%. Por quê? O seu livro está impublicável. Começa por aí. Se o seu livro está impublicado, qualquer decisão que você tome para publicar é uma decisão ruim. Aí você pode colocar na Amazon sem investir em qualidade editorial. Essa é uma decisão péssima. Mesmo se seu livro estiver envolvente profissional, é uma decisão péssima, porque você faz capa sozinho, diagrama sozinho, revisa pelo chat GPT e você não coloca o seu livro nas mãos de profissionais qualificados que vão dar uma boa qualidade editorial para ele, que vão dar uma embalagem profissional. Você faz tudo sozinho, faz tudo amador, porque você não é designer, você não é diagramador, você pesquisa um pouquinho e sai fazendo. Não vai ficar bom a qualidade editorial do seu livro, não tem como isso funcionar. Já coloque na sua cabeça agora. Só que, se o seu livro ficou impublicável, você termina com uma qualidade editorial ruim porque você fez tudo sozinho, pelo menos o prejuízo financeiro você não tem. Você coloca na Amazon, você não vai vender, a não ser você vai ficar até no lucro, na verdade. A sua mãe vai comprar, alguns amigos vão comprar, então você vai receber uns trocados e depois vai morrer total, ninguém vai comprar seu livro. Se as pessoas começarem a ler lá no Kindle Unlimited, talvez as pessoas comecem a ler, elas vão tender a desistir porque você não soube desenvolver sua narrativa. E aí você vai ficar decepcionado. Outra coisa que pode acontecer aqui, você investe em serviços editoriais, capa, revisão, diagramação, tudo bonito, seu livro fica com uma cara excelente, uma embalagem perfeita, mas por dentro ele está muito amador. Aí o leitor que comprar ou não vai ler, ou vai abandonar, ou vai deixar uma avaliação ruim. Você começa a ter avaliações ruins, a sua tendência é vender menos, mesmo que o livro pareça interessante. Os que começarem a ler ali pelo Kindle tendem a abandonar, aí você não consegue formar um público. Você pode investir na divulgação, no marketing, no que você quiser, você não consegue formar um público, porque o problema está aqui na raiz, ter criado escrito sem entender o processo literário. Aí tem outra opção, você contrata uma editora paga, sem checar se o seu livro está realmente publicável, porque você confirmou isso com a opinião dos seus amigos, e aqui você investe R$5.000, eles cuidam de todo o serviço para você, capa, diagramação, tudo, impressão. Só que muitas vezes eles fazem um trabalho meia boca que você não gosta e eles vão te cobrar uma fortuna, vão imprimir o seu livro e você vai ficar sem retorno financeiro depois. Você não consegue vender o livro, você não consegue conquistar um público leitor, fidelizar, você não consegue arrumar aquele leitor de fora da sua bolha, que realmente é o seu público, que vai ler, vai achar ótimo e vai recomendar para os amigos dele. Você não consegue gerar um efeito boca a boca aí, porque o problema está aqui na raiz, ter criado escritos sem entender o processo literário. Qual que é o efeito colateral de você chegar até a publicação sem ter resolvido o problema na raiz, que era aprender criação literária? Você tem prejuízo financeiro, se você investiu na sua publicação, você não tem retorno, você não tem leitores, você tinha expectativas com o seu livro e você começa a se frustrar. Isso, meus escritores, vai se transformando em uma bola de neve. O seu livro termina amador da capa ao texto. Se você não investiu nos serviços editoriais, simplesmente publicou, ele vai ser amador da capa ao texto. Se você fez uma capa linda e maravilhosa, ele vai parecer profissional, mas ele vai ser amador por dentro.
Você investe na publicação, gasta muito e tem zero retorno. E o que aconteceu aqui? Você errou nas estratégias, você não entendeu que o processo tinha técnica, você não entendeu que você precisava estudar criação literária primeiro, você não entendeu os problemas estruturais no desenvolvimento da sua narrativa e na sua escrita também, que não é uma escrita que tem construção de cenas, naturalidade na narração, nos diálogos, propósito por trás das cenas, não é uma narrativa que move a história, que tem dosagem de informações conscientes, que faz o leitor querer seguir para o próximo capítulo, porque você sabia o que você estava fazendo, você entendia como desenvolver. Não é, é uma narrativa que você imaginou escreveu e você fez isso o livro inteiro. Então ela está muito despropositada e uma narrativa muito despropositada tende a perder o leitor ainda nos capítulos iniciais. Você errou nas estratégias, mas depois que o seu projeto se transformou em uma bola de neve, o que você faz? Ou você culpa a si mesmo de um jeito errado, você acha que você não tem talento, você não tem criatividade, o que está totalmente errado, só te faltou clareza desse processo, entender como escrever um livro. Só isso que te faltou, não te faltou ideias. Se tivesse te faltado ideias, você não teria nem escrito esse livro, você escreveu porque você estava cheio de ideias. Não te faltou criatividade pelo mesmo motivo, se você não tivesse criatividade, você também não teria escrito nada. O que te faltou foi clareza de desenvolvimento de narrativa do enredo ao texto literário. Quando você chega nessa etapa em que você investiu dinheiro na publicação, seus amigos elogiaram, mas você não atinge o leitor, o que acontece? Você errou nas estratégias desde o início, mas ou você culpa a si mesmo dessa forma, acha que não tem talento, que tem que desistir da escrita, ou você culpa o leitor e o mercado. Porque o leitor não dá chance, o mercado não dá chance, tem muita concorrência, você começa a inventar desculpas externas para justificar um fracasso que aconteceu por erro estratégico da sua parte. O que você deveria ter feito? Você deveria ter resolvido o problema aqui na primeira etapa, entender como escrever um bom livro, a primeira coisa que você deveria fazer. E aí você não fez isso por falta de orientação ou por falta de acreditar que precisa estudar, por 1001 crenças limitantes que você tem, você escolheu não estudar ou você não sabia que precisava. E virou essa bola de neve, o livro amador, publicação que não dá retorno, frustração, vontade de desistir do seu livro, culpa externa em vez de olhar para trás e corrigir os erros que você cometeu. Se você já publicou algo e não teve leitores, talvez você se identifique muito com o que eu estou dizendo aqui. Mas se você nunca publicou nada e você quer começar o seu livro a partir de agora, aproveite que você caiu nesse vídeo aqui, faça anotações, já crie consciência agora, porque você não precisa passar por todo esse processo desgastante de você investir tempo, energia no seu livro, criar expectativas, investir dinheiro na publicação e não chegar nem perto do resultado que você gostaria de ter. Você já pode alinhar a sua rota a partir desse vídeo para isso não acontecer. Entenda o jeito certo de começar. Primeira coisa, meu escritor, isso aqui precisa entrar na sua cabeça de qualquer jeito, não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque você vai se dar mal lá na frente, então já entenda agora. Aprenda o processo, se desenvolva como escritor, escreva seu livro sabendo o que você está fazendo. Isso aqui é essencial. Se você sabe o que você está fazendo, porque você estudou, você entende de estruturação de enredo, você entende de desenvolvimento de conflito, de marcos de narrativa, de arcos, de aprofundamento de personagens, questão essencial, dosagem, simbologia, dinâmica de capítulos, técnicas do texto literário. Se você domina todos esses elementos e você escreve, cria, desenvolve a sua narrativa com consciência, sabendo como criar algo que convence, envolve e faz sentido na mente do leitor, qual é o primeiro efeito que você tem aqui? Você não termina o seu livro com esse sentimento de será que ficou bom? Eu acho que ficou, eu amo a minha história, eu acho que ficou incrível, mas eu preciso passar para os meus amigos para confirmar, porque, vai que você não vai terminar com esse sentimento. Você vai terminar sabendo que o seu livro está envolvente antes de passar ao primeiro leitor, porque você desenvolveu a sua narrativa com consciência, você sabe criar cenas, você sabe mover a trama, você sabe criar naturalidade, você sabe todos os elementos
elementos que convencem o leitor dentro de uma narrativa longa, uma narrativa envolvente, você entende como a ficção funciona, então não tem como ter outro resultado aqui. Você termina o seu livro com critérios reais, sabendo que está envolvente antes de passar ao primeiro leitor. E aí a gente tem um caminho bem diferente aqui. Você vai publicar com consciência, você pode publicar na Amazon, e aí você precisa investir em serviços editoriais, porque não adianta o livro ser envolvente, parecer amador, uma capa amadora, uma diagramação ruim, erros ortográficos, você vai acabar afastando o leitor do seu livro, que é bom, porque você não investiu nos serviços editoriais. Então, se você vai publicar na Amazon, maravilha, mas invista no seu livro depois que você tiver certeza que o seu livro está publicável, que realmente ficou bom. Aí você pode até contratar uma editora paga com muito cuidado. Depois de você considerar se vale a pena você ter o livro físico logo de cara ou não, você pode começar só pelo livro digital, dá menos trabalho, e você pode formar o seu público primeiro antes de partir para o livro físico, ou você pode partir para o livro físico e montar uma estratégia de vendas desse livro também, não tem problema nenhum. O importante é o seu livro estar realmente publicável, porque se ele não estiver e você enviar para uma editora paga, você vai gastar lá R$5.000 na publicação de um livro que está amador. Essa editora paga não vai te avisar, o editor da editora paga vai perceber rapidamente que o seu livro está impublicável. O que ele vai fazer? Absolutamente nada. Talvez ele corrija um errinho ou outro e vai deixar do jeito que tá, porque o seu livro precisava ser reescrito, mas ele não vai te avisar, ele não vai ganhar dinheiro com a venda do seu livro, ele ganha dinheiro com a venda do serviço para você, autor. Então ele quer o seu dinheiro e ele não vai te dizer nada. Depois você se ferra, porque você não tem retorno financeiro do investimento que você fez. Então, a editora paga com muito cuidado. Eu não deixaria nas mãos de nenhuma editora paga o serviço editorial do livro, porque eu acho muito assim você deixar a capa e tudo mais do projeto do seu livro na mão dessa prestadora de serviços, que daqui a pouco vai fazer um trabalho que você não vai gostar. É melhor você contratar um capista depois de ver o portfólio, ver que o tipo de livro que ele já criou é compatível com o seu livro, e você conseguir discutir com ele detalhes da capa e realmente fazer um trabalho legal que vai te deixar satisfeito. É mais interessante do que você pagar uma editora e jogar tudo na mão deles e falar, olha, me tragam o livro pronto, e eles vão fazer de um jeito que talvez você não goste, e isso vai dar problema depois. Então eu não deixaria nas mãos de qualquer forma. Você pode tentar uma editora tradicional, pode seguir o caminho dos agentes literários que fazem a ponte com essas editoras. Você pode pesquisar editoras que são compatíveis com o seu livro. Você precisa de um book proposal, ter uma apresentação legal para entrar em contato. É um trabalho demorado, pode levar meses para você ter uma resposta, mas você pode tentar esse caminho também, ok? Desde que você tenha certeza de que o seu livro está realmente publicável, a narrativa está bem desenvolvida, o texto é envolvente, a trama faz sentido, a sua história está sendo movida adiante. Aí tudo bem, maravilha, invista na sua publicação, porque você tem condições de formar um público, você tem condições de ter retorno com o livro que você publicou. E aí você pode investir em marketing e em divulgação a partir daqui. Porque o seu livro parece envolvente e ele está envolvente. Ok, você tem condições de formar um público. Você pode investir em marketing, em produção de conteúdo, criar um branding legal, começar nas redes sociais, atrair o público do seu livro de uma forma estratégica também. Aqui você tende a ter resultado e aqui você vai ter um investimento mais de tempo. Você pode investir dinheiro na sua publicação para você ter um retorno ainda mais rápido, investir em divulgação, anúncios, publicidade com influenciadores literários, e aqui você vai fazer a máquina girar ao seu favor. Se o seu livro está bem desenvolvido, está profissional, está envolvente, você faz esses investimentos, você vai ter um público leitor se formando e se expandindo cada vez mais. Aqui tá tudo certo, porque o livro realmente ficou bom. Moral da história para você que caiu nesse vídeo e quer escrever um livro. Primeiro investimento que você deve fazer para você escrever o seu livro, escritor iniciante, preste atenção. Invista em criação literária, aprenda as técnicas do processo, do enredo ao texto.
Depois você investe em publicação, seja na Amazon, com serviços editoriais por conta própria, seja numa editora paga. Você escolhe o caminho, mas invista para você publicar um livro que tem uma embalagem profissional. Depois você investe em marketing. E aqui você vai investir em conteúdo e divulgação, produção de conteúdo, público, o que for. Você vai investir tempo, com certeza, e você pode investir dinheiro também, acelerar os seus resultados. Na publicação, você tem que investir na qualidade do livro, isso é essencial, ok? Mas não é a ordem, é isso que causa a bola de neve. Em vez de investir em criação literária, a maioria, como eu falei para vocês, escreve e cria e escreve de acordo com as vozes da cabeça, sem critério nenhum. Depois investe em publicação, depois investe em marketing. O que acontece? Você não tem retorno, porque o primeiro investimento que você tinha que ter feito era em criação literária e você não fez. Não tem marketing milionário que salve um livro amador. Isso você precisa colocar na sua cabeça hoje. Se o livro terminar amador, já era. Não importa o quanto você invista na publicação, e no marketing você não vai ter resultados. E aqui no marketing eu recomendo investir em cursos de marketing também. Cursos de marketing literário vão te ajudar a entender como criar seu branding, como produzir um conteúdo interessante para o público leitor. Aqui você vai aprender mais sobre isso, mas não invista em marketing antes de investir em criação literária, porque não faz sentido. Se o seu livro não está bom, como que você vai atrair um público, como que você vai vender? Aí vira bola de neve, que a maioria cai. Infelizmente, a maioria cai ou por falta de informação, ou por não acreditar na informação, por crença limitante, pelo aquele pensamento de isso é só um hobby, deixa pra lá. É só um hobby, só que quando você vai se dar conta, você tem um livro de 500 páginas e aí você gosta da sua história e você começa a considerar publicar o seu hobby. É aí que você vai cair na bola de neve, porque essas 500 páginas talvez estejam impublicáveis. Criação literária, meus escritores. Eu recomendo para vocês, entre no mapa de criação literária, porque é o caminho mais rápido para você aprender esse processo. Tem muito cursinho aí na internet, que é curso introdutório, curso que fica divagando sobre a poética do Aristóteles. Será que você já não fez um assim? Curso que tenta te ensinar milhares de coisas ao mesmo tempo, da produção do livro, a capa do livro, a capa que nem é pra você fazer, o curso quer te empurrar tudo, quer te ensinar tudo e te ensina tudo meio mal feito. Isso tem também. Tem muito curso que fica divagando sobre autores clássicos, você acha tudo muito interessante, mas você termina o curso e o que acontece? Você não sabe desenvolver o seu enredo, seus personagens, seu texto. Então cuidado com isso. O mapa de criação literária te ensina do enredo ao texto envolvente. Ele foi desenvolvido, desenhado para você pegar a sua ideia inicial e desenvolver desde o início, expandir a sua ideia, transformar em um enredo estruturado com um conflito evolutivo que realmente prende a atenção do leitor, convence, faz sentido na mente do leitor. Então, todo esse conjunto de técnicas que regem o processo de criação e escrita de um livro, você aprende dentro do mapa de criação literária em 7 módulos que vão da ideia inicial ao texto na prática. Se você já tem uma ideia, maravilha, você começa a desenvolver a sua ideia junto com o MAP. Se você ainda não tem uma ideia de história, não tem problema, o primeiro módulo do MAP se chama Módulo das Ideias, justamente para te ensinar técnicas de desbloqueio, que vai te ajudar a ter um insight para você começar a desenvolver o seu primeiro livro. E se você já começou a escrever, Ana, eu já tenho 150 páginas, faça uma pausa hoje, entre no mapa de criação literária, pegue a ideia que você teve, o texto que você escreveu e comece a analisar a partir desse estudo. Você vai entender o que você está acertando, o que você está errando, o que você precisa refazer, o que você precisa fortalecer na sua história, o que você precisa melhorar na sua escrita, e aí você vai ajustar o que você já criou, você vai reescrever o que precisa reescrever, vai aprender o processo, vai seguir com confiança e vai terminar com uma obra envolvente para você publicar. Se você já começou, eu recomendo parar tudo. Se você publicou e não teve resultados, pare tudo também, vai estudar o processo quanto antes. Isso vai te ajudar a não cometer mais esse erro que transforma o seu sonho, o seu livro, a sua ideia em uma verdadeira bola de neve.
Ana, como eu faço para entrar no MAP de Criação Literária? Na descrição desse vídeo, meus escritores, eu vou deixar o link da lista de espera. As inscrições abrem poucas vezes no ano, mas a gente libera vagas eventualmente e contatamos com prioridade quem está na lista de espera. Quem está na lista de espera é informado sobre como o MAP funciona, todos os detalhes, e recebe também as melhores condições se a gente tem liberação de cupom de desconto para quem que a gente oferece, para quem está na lista de espera. Então entre na lista de espera, confirme se o seu WhatsApp não está errado. Se está errado, você jamais será contatado. Entre, aguarde que você será contatado para você receber mais informações, será avisado quando você tiver a oportunidade de inscrição. Ana, eu já escrevi, eu quero saber se está bom antes de estudar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do serviço de análise de enredo e texto. Eu faço esse serviço, é um serviço que te ajuda muito. Você envia o resumo da sua história de cabo a rabo, envia seus capítulos iniciais e eu vou analisar se a sua história tem estrutura, tem desenvolvimento de conflito, o que você precisa ajustar, o que você precisa melhorar, e vou deixar comentários nos seus capítulos iniciais, vou te alertar sobre vícios de escrita, sobre problemas na construção de cenas, naturalidade, descrições, diálogos, enfim. Eu vou te mostrar todos os erros que você pode estar cometendo aí no seu livro e vou te orientar para você fazer ajustes no enredo, você melhorar a escrita. Se for o caso, eu vou te recomendar entrar para o MAP mesmo, se você tiver criado uma narrativa que realmente não tem estrutura nenhuma, não tem conflito que funciona, os personagens não estão bem construídos, o texto não é envolvente, eu vou te recomendar o MAP. Então você pode seguir por esse caminho também. Preencha o formulário na descrição do vídeo, solicite a análise de enredo e texto. Eu vou entrar em contato com você assim que a gente tiver uma brecha aqui na agenda e a gente consegue dar andamento nessa análise para te ajudar também, ok? O objetivo aqui, meu escritor, é evitar que o seu projeto de livro se transforme nessa bola de neve que muitos escritores iniciantes estão passando e muitas vezes é a razão de você desistir dos seus sonhos, você desistir de ser escritor, você ter aí milhares de ideias legais e não conseguir transformar isso em um livro que envolve, que prende a atenção do leitor. E isso tudo é falta de clareza do processo e nada mais. Tenho mais de 1000 alunos do MAP de Criação Literária, muitos que começaram bloqueados, que não sabiam como desenvolver, iniciavam seus projetos e abandonavam. Muitos alunos publicados, ganhando prêmios, indo bem na Amazon, em editoras tradicionais. Então eu posso dizer para você ficar tranquilo que você não tem problema de falta de talento e você não tem problema de falta de criatividade. Somos todos seres muito criativos por natureza. Seu problema é realmente entender como a ficção funciona, entender as técnicas do processo e você vai conseguir se desenvolver como escritor, transformar a sua ideia em livros envolventes também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Siga o canal, ative o sininho e você vai receber mais conteúdo. Temos vídeo novo toda semana. É isso e até mais.